Mais um minutinho, a gente estava tendo algumas intercorrências. Bom, agora sim, agora a câmera apareceu. Eu não estou conseguindo ver vocês. É Vitor, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. Vinícius, Iana, Juliana Rocha. São quantos alunos na turma? Nós estamos chegando hoje, vocês sabem. Tirar o máximo. Estou transmitindo direto aqui da faculdade, nosso primeiro encontro. Nós vamos trabalhar com a disciplina Direito Processual Penal. A Fernanda está chegando. Vinícius, pode falar? Boa noite, Vinícius. Iana, a Fernanda. Todo mundo é aluno do curso de Direito? Eu não consigo ver o rosto de vocês, estão com a câmera fechada. Então, estão sem som. Boa noite, Fernanda. Eu estava tentando acessar do computador da faculdade, a gente estava com um problema. Bom, eu sou o professor Ailton Ferreira Cavalcante, sou professor há mais de 30 anos. Vou trabalhar com vocês com a disciplina Direito Processual Penal. É uma disciplina que está no 7º semestre, uma disciplina super importante. Eu já elaborei o plano de ensino, então logo eu estou chegando na instituição este semestre, embora no magistério nós fazemos parte há mais de 30 anos. Eu sou, além de advogado, eu sou administrador e sou contador. Neste semestre estou trabalhando no curso de Direito, com a disciplina de Direito Processual Penal 1, estou trabalhando com legislação trabalhista e previdenciária para os alunos de administração e do curso de ciências contábeis. E também trabalho lá com a parte de custos e também com a parte de contabilidade básica. Eu sou administrador, contador e advogado. Depois, se vocês quiserem, lá no meu escritório, eu sou de Brasília, vou passar a página ailtonadv.br. Vocês têm lá na página do meu escritório vários artigos, nas mais diversas áreas. Eu sou sócio majoritário do escritório, tem mais 7 advogados que trabalham comigo. Temos lá também a parte de contabilidade. Hoje eu me dedico às aulas e à contabilidade e ao direito. Eu me aposentei, comecei a trabalhar muito cedo, eu fui do Banco do Brasil, instituição que eu trabalhei 36 anos. No magistério estou há 30. Gosto muito do que eu faço e a gente vai tentar contribuir com a formação de vocês no curso. Estamos ainda no período de pandemia, as aulas estão no modelo híbrido, convencionou-se que seria a transmissão aqui da sala, Nós estamos aqui na sala 16, vocês em casa, se alguém quiser vir, também assista a aula por aqui também, mas pode ser assistido em casa, no ambiente de vocês. O material, a ementa eu já preparei, mas a ementa vocês vão ter todos os prazos, Quem vai ser operador do direito
tem que se acostumar com a questão dos prazos, portanto, lá tem o calendário, então logo esteja disponível a plataforma, eu vou encaminhar para vocês, estavam fazendo ajustes, e toda aula nossa, eu costumo mandar o material antecipadamente, só não fiz em função, eu estou chegando na instituição e eles estão fazendo um ajuste nos sistemas, mas vocês vão ter o material antecipadamente. Para quem for trabalhar, for fazer o exame de ordem, né, na área penal, a nossa disciplina é muito importante. Nós vamos trabalhar essencialmente com a parte prática do direito. Então, quando eu falo em direito processual penal, é um ramo da ciência jurídica. Né? É um ramo, assim como eu tenho o direito do trabalho, o direito administrativo, o direito civil, eu tenho este ramo, que é o direito processual penal, uma matéria super importante, que é composta de normas, regras e princípios. Você ter a questão da regra, a lei, só não assegura que ela vai ser cumprida. O que faz com que impulsione o cumprimento desta lei é o direito processual penal, e é o que nós vamos discutir aqui. Mas antes de entrar na matéria propriamente dita, eu gostaria de saber de vocês, alguém puder me falar qual a expectativa em relação à disciplina, em relação à carreira, e uma apresentação muito rápida de vocês. Quem quer começar? Marlon? Guilherme? Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo bom? Então, em Beleza. relação a... Tranquilo. Qual que é a sua expectativa? O que você tem a dizer para a gente? A minha expectativa é enriquecer cada vez mais o meu conhecimento, né? Em contribuição à minha carreira também, na parte da advocacia também, futuramente. Me especializar cada vez mais na área. Qual a área que você pretende atuar? Você falou advocacia, então pretende ser advogado. Isso. Pretende operar. Isso. Eu procuro aprender de tudo um pouco, né, professor? Mas a minha pretensão... Mas a minha pretensão mesmo na advocacia é a parte da advocacia do agronegócio e tributário. Ótimo. Excelente. É uma área muito promissora. Muito promissora. Principalmente aqui, nós temos um cinturão verde, né? Você vai descendo aí até chegar ao oeste baiano e tudo. O agronegócio, você trabalhar com commodities, com custos, com contratos rurais, é fenomenal. É uma área com poucos advogados especializados nessa área. Muito boa a escolha. Quem mais quer se apresentar, gente? Vinícius. Boa noite, professor. Eu já vi ali que você gosta de tocar teclado. Um pouco. Bacana. Você canta? Gosto. Tá aprendendo. Bacana. O que você pretende com o curso de Direito, Vinícius? Eu pretendo fazer concurso. Concurso. Isso. Então, nossa disciplina também vai ser importante para você. Sim. Já está fazendo algum estágio? Está trabalhando na área? Não, ainda não. Ainda não, mas pretendo começar. O direito é muito importante, pessoal, a prática, né? Quem vai operar, vai trabalhar, a prática é fundamental. Giovana, vamos ouvir uma das meninas. Giovana, fala para a gente um pouco de você e do que você pretende com a disciplina. Aí a gente fica meio acanhado com as câmeras, né? Mas advogado não pode ter vergonha, não, gente. Tem que falar.
Tem que aparecer, tem que mostrar a cara. Hoje a maioria, as audiências, lá eu moro em Brasília, está sendo tudo virtual. E a gente não pode ficar com a cara escondida, com o rosto escondido, igual vocês estão aí. Tem que aparecer, tem que mostrar. Isso é fundamental para a nossa profissão. Quem quer falar? Giovana está quietinha. Fernanda? Falei, Giovana, você estava me coretando aqui no privado aqui, porque minha filha estava chorando. Agora é a sua vez, tá? Agora é a vez dela. A gente em casa é isso aí mesmo. Fala, Giovana. A Giovana disse que está sem áudio, ela está só digitando. Perfeito. E a Fernanda? Fernanda? Não aparecer, pessoal. Ela está aí. Mas fala para todo mundo te ouvir. Também há o velho áudio, né? Está todo mundo sem áudio, viu, Marlon? O pessoal não quer falar. Vinícius, estão todo mundo sem áudio. E o Gustavo? Pois é, Tô aqui. tá todo mundo na multa, né, Boa noite, professor. Estou aqui também. Eu estou aqui também, professor. Ótimo. Aí, Ana, então fala para a gente, Ana, qual que é a sua expectativa em relação à disciplina? Você é daqui de Formosa, não é? Sim, sou daqui de Formosa e a minha expectativa é concurso. Ótimo. Concurso. Eu ainda não tenho essa intenção de advogar, não. Então, você está se preparando para concurso. Sim, estou me preparando para concurso, eu estou me preparando para uma E prova já agora sabe de qual a área NOC. que você quer? Olha, eu vou fazer PGDF, dia 29 de agosto, a prova, né? E aí, depois da PGDF, eu vou encarar tribunal. Perfeito. Então, você já fez o seu plano de estudo? Sim, Nossa tudo disciplina vai ser muito tudo importante. organizadinho. Nossa disciplina vai ser muito importante para você. Sim, eu sei. Tem que ir as carreiras policiais e tudo. A gente vai trabalhar muito na nossa disciplina com o direito processual penal como um ramo da ciência jurídica. E daí nós temos que trabalhar a questão das normas, das regras, dos princípios. Quando se fala em direito processual penal, como eu já disse aqui, ele é que vai impulsionar o processo. Não adianta eu ter o Código Penal e estar lá tipificado se eu não impulsiono, se eu não faço que aquilo aconteça. E é através do direito processual penal que isso vai acontecer. Então, o papel, o que se busca com o direito processual penal é desvendar a prática do crime. Nós vamos falar essencialmente do crime. E vamos falar de uma coisa chamada de atividade persecutória do Estado. É isso mesmo, o nome é bonito. Atividade persecutória do Estado. O que é atividade persecutória do Estado? É a busca da persecução penal. É a busca incessante em apurar o fato criminoso. Você tem, de um lado, a lei, está lá o crime, está tipificado a conduta, e do outro lado você tem o Estado tentando o quê? Desvendar essa prática de crime, apurar o fato criminoso e permitir, qual que é a finalidade? Permitir a aplicação do direito penal. É claro que nós temos ali um conjunto de regras, de normas, de jurisprudência, de princípios que têm que ser observados, né? Quando eu falo em direito penal ele não é auto-aplicado. Você fez lá o delito e vem e aplica. Não é assim que a banda toca. Vai depender do direito processual penal. Então, ele é o quê? Um instrumento. E é um instrumento que tem fases. A gente sabe que até a feitura das leis, vocês estudaram lá na introdução ao estudo do direito, né?
vocês estudaram a questão da sanção e da norma, né? Hans Kelsen falava que o direito era fundamentalmente o quê? Você tem a norma, você tem a lei, ali, e você tem a sanção. Se porventura você não cumprir a lei, você vai receber o quê? Uma sanção e tudo. Isso tipicamente vem lá do direito alemão, vem de Hans Kelsen. Quando você estuda a introdução ao estudo do direito, você tem essa vertente. Depois você, ao longo do curso, deve ter estudado Miguel Reale Júnior, Miguel Reale Júnior, Miguel Reale, ele falando da teoria tridimensional do direito, tem a norma, a lei e o fato social, né? E quando a gente vai olhar o direito é um eterno vir a ser. As leis, quem é responsável pelas leis é o legislativo. O legislativo faz as leis, e essas leis devem representar o povo. É uma arena de discussão, até chegar, por exemplo, e está tipificado, e você ter uma punição, mas só estar escrito não adianta. Tem que impulsionar, e aí é que entra o direito processual penal enquanto um instrumento. E claro que isso tem fases, né? Você tem uma fase investigatória, é uma fase inquisitiva, que aí nós estamos falando da figura, né, do inquérito policial, né? Você tem todos os elementos, e todos esses elementos são importantes no processo penal, né? O direito processual penal. Você tem uma fase judiciária, que é a segunda fase, que é uma fase do debate, que é uma fase da contradição, até você chegar a um processo, uma ação penal, um processo criminal. Você vai ter uma discussão de teses, tanto teses acusatórias quanto teses defensivas. Então, tem alguém que praticou um delito, um crime, e aí você vai ter o direito processual, tem uma pena prevista para aquela situação, e você vai ter o processo penal, e é isso que nós vamos discutir. O processo enquanto um instrumento, porque a pena por si só, ela não é aplicada se não tiver um instrumento que viabilize isso. E aí nós temos duas fases bem distintas, uma fase investigatória, que essa ocorre lá no inquérito policial, e você tem uma fase contraditória, né, da ampla defesa do contraditório, que é uma fase do debate e tudo. E onde você vai ter as discussões acusatórias, quem faz esse papel é o Ministério Público, e você vai ter as teses defensivas, que é a figura do advogado. E todas essas partes têm que estar representadas, né? E aí você tem nisso tudo a lide, né? O que é a lide? Quando eu falo em lide, é controvérsia. É um conflito de interesse, qualificado por uma chamada pretensão existida. O que é isso? De um lado, você tem a atividade persecutória do Estado, o Estado querendo punir, né? Sanção e punição. E, de outro lado, o indivíduo resistindo do seu bem maior, que é a liberdade. Então, há uma briga, há uma lide, há um conflito de interesses. De um lado, o Estado com a atividade persecutória, punitiva, impulsionado
pelo processo penal, e na outra ponta, o indivíduo resistindo, o réu, né, resistindo a essa força voraz do Estado que vem caçar o que? A tua liberdade. A base estrutural do direito penal, isso é o mais importante, a base estrutural. De um lado, você vai ter o polo ativo, que vai instaurar um inquérito, que é o Ministério Público, e no polo passivo, você tem a figura, o quê? Do cidadão. O cidadão sempre no polo passivo, lutando pelo direito da liberdade. Quando o Estado se excede, entra a figura do defensor pedindo o quê? Um habeas corpus. E aí se inverte essa relação, né, de polos. O Estado passa a ser o polo, você inverte. O Estado passa a ser o polo passivo na história. Então, o que é vamos lá, o que é o sistema? O sistema é algo, é uma engrenagem. Vem de sistema mesmo. Quando eu falo sistema respiratório, o sistema circulatório, é um conjunto de órgãos que dão vida àquele corpo. Então, eu falo sempre no sistema persecutório do Estado. O que é isso? O sistema persecutório do Estado. Quais são os órgãos que constituem? Então, o primeiro, e esses órgãos, e vocês não vão esquecer mais nunca isso, porque quando eu falo em direito processual penal, eu tenho esse sistema persecutório do Estado, que são compostos por 4 grandes órgãos. Alguém sabe me dizer quais são? Aí, moçada, fiquem à vontade. Vamos falar. O primeiro órgão, e que tem a Iana vai fazer concurso para lá. Qual é o seu concurso mesmo, Iana, que você vai fazer agora lá no Distrito Federal? Procuradoria. Para a Procuradoria. Mas depois, você disse que ia tentar também polícia. Não, polícia não, Ave Maria. Procuradoria. Procuradoria e TJ, né? Alguém gosta muito, por exemplo, de trabalhar nos órgãos de segurança pública. São as polícias. Então, é o primeiro órgão constitucional do sistema persecutório do Estado, são os órgãos de segurança pública, que são o quê? As polícias, que estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal, de 88. Eles têm o quê? O poder investigatório. E aí que vai conduzir o quê? O inquérito policial. Tanto a Polícia Civil quanto a Militar tem aí o seu papel. Né? Vamos falar a Polícia Civil e a Polícia Judiciária. Na outra ponta, você tem, são 4 órgãos constitucionais. O primeiro são os órgãos de segurança pública, são as polícias, que tem o poder investigatório. Está lá, depois vocês vão dar uma olhada, no artigo 144 da Constituição Federal. No segundo ponto, você tem o segundo órgão, muito importante nesse sistema persecutório do Estado, você sempre está falando isso, sistema persecutório do Estado, é o Ministério Público. O Ministério Público está previsto no artigo 129 da Constituição Federal, no inciso 1, cabe ao Ministério Público promover a ação penal. Ele que inicia o quê? A ação penal. Então, tem uma investigação, vai para o Ministério Público. Ele promove a ação penal, mas ele também tem poderes investigatórios. Querendo, o Ministério Público pode investigar uma situação de crime. Não só a polícia tem esse poder, mas o Ministério Público também está previsto na Constituição Federal que ele tem poderes investigatórios para poder fazer isso. E o terceiro órgão
neste sistema persecutório do Estado. E todos têm um equilíbrio de forças, né? Todos são importantes neste processo. O terceiro grande órgão nesse sistema é o poder judiciário, então, juízes. Qual o papel? Segundo a Constituição Federal, artigo 35, é o guardião da ordem. É o poder judiciário que vai supervisionar a parte investigatória. É a última palavra entre a punição e a liberdade. Cabe ao poder judiciário, né, a última palavra entre a punição e a liberdade. E, é claro, respeitado os ritos, né? A ampla defesa, o contraditório, ouvida as partes, as teses, a tese de acusação, a tese de defesa, até que o juiz firme a sua opinião. E opinião não é meramente opinião, essa opinião tem que ser fundamentada, porque ela pode ser questionada. É um sistema interligado, interconectado, chamado sistema persecutório. Eu falei de 3 órgãos constitucionais. E qual o último órgão previsto nesse sistema persecutório do Estado? Quem sabe me dizer? Moçada? Todo mundo tem direito ao que é a defesa. Quem faz a defesa? Qual a figura? Hein, pessoal? O advogado. O advogado. Então, é o advogado o 4º elemento obrigatório. Qual a função do advogado? Ele funciona como um freio. O carro está ali, você está acelerando, mas o advogado ele tem a função de refrear, de levantar, de assegurar os direitos e garantias individuais do cidadão. Direitos e garantias individuais que estão previstas lá no artigo 5º da Constituição Federal, de 88. Né? Então, isso é que é a base do nosso curso. Nós vamos estudar o quê? O sistema, toda vez que se falar em direito processual penal, eu estou falando em sistema persecutório do Estado. Uma ponta, eu tenho um indivíduo que clama, que anseia por liberdade, por continuar livre. No meio do caminho tem o crime, tem o delito, e de um lado, do outro lado, tem a voracidade do Estado em punir, em cercear essa liberdade. E aí é uma eterna briga, e há um rito, onde você tem o sistema, é composto por 4 órgãos. O primeiro, os órgãos de segurança pública, as polícias. O segundo, o Ministério Público. O terceiro, o Poder Judiciário. E, por fim, a defesa técnica, que é realizada por advogados. E tem o papel de garantir, de assegurar a ampla defesa, o contraditório, os direitos e garantias fundamentais, que não se exceda na aplicação da lei. Então, esse é o grande papel. Então, quando eu falo em norma penal e norma processual penal, há uma grande diferença. A norma penal, ela vem para satisfazer a voracidade, o desejo de punir do Estado. Ela tipifica, ela restringe o direito, restringe o quê? A liberdade. Ela delimita aquilo que é lícito do que é ilícito. E, é claro, ela não retroage no limite temporal. Não existe lei para prejudicar. Porque antes não podia andar armado, agora pode, não vou voltar para prejudicar. Já a norma processual
penal, ela é um instrumento que o Estado utiliza para a aplicação da norma penal. Ela não atinge o direito de liberdade, mas é um instrumento para que isso aconteça. E ela é aplicada imediatamente. Por exemplo, digamos que você tem o prazo para apresentar determinado direito de defesa. Se reduziu, passou de 10 para 5, você tem aqueles 5 dias. Então, no direito, a gente fala o seguinte: o direito não socorre quem dorme. Você tem prazos, você tem que cumprir. Estudante de direito não pode perder prazo. A coisa mais importante no processo todo é o prazo. Estudante de direito perder o prazo é zero. O prazo tem que ser cumprido. E aprendam isso. Toda pessoa que deixa para a última hora tem a vida atribulada. Você deixa para, por exemplo, responder a peça, você tem 5 dias para fazer, você deixa para o último dia, a máquina vai quebrar, a luz vai acabar, o computador vai pifar, você não vai estar no seu melhor dia para escrever e alguma coisa vai acontecer. Então, tem prazo, faça antes, cumpra. O direito processual penal, ele se restringe ao território, ele se aplica ao território brasileiro, ele se aplica ao espaço brasileiro. Perfeito, pessoal? Professor, Pois não. o senhor estava falando aqui que o processo penal é o instrumento que o Estado utiliza para... O processo, o direito processual penal é um instrumento que o direito, né, utiliza, o instrumento utilizado para a aplicação da norma penal. É através do direito processual penal Beleza, obrigado. que você aplica a norma penal. A norma, eu faço a norma se ela está lá. Se não existir alguém que impulsione, nada vai acontecer. O camarada está ali traficando. Ok, é proibido. Não, tem uma regra. Se não acontecer de alguém impulsionar via o poder de polícia, via o Ministério Público e tudo, ele vai continuar traficando. E não vai acontecer nada. Eu preciso do instrumento para que aquilo ocorra. Eu preciso provocar. Perfeito? Beleza, obrigado. Então, eu vou passar algumas perguntinhas para vocês refletirem sobre o que nós perguntamos, o que nós falamos até agora, e vocês vão voltar me falando, vou dar uns 10 minutinhos para vocês responderem. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Defina o que você entende por lide penal. Dois. O que você entende por atividade persecutória do Estado? Três. Defina sistema persecutório do Estado. Quais os órgãos que compõem este sistema? E qual as suas funções? 4. Diferencie norma penal de norma processual penal. Bom, 8 e 15. Repete a 4, por favor. Diferencie norma penal de norma processual penal.
8h15. Eu vou dar 15 minutos para vocês se organizarem. 8h30, eu volto perguntando, a gente faz o debate. 15 minutos é suficiente para a gente ir para o segundo bloco. A gente vai, no segundo bloco, tratar de princípios infraconstitucionais do processo penal. Perfeito? Então, eu vou tirar aqui o som. 15 minutos, 20 e 15, 15 minutos a gente retorna.
Bom, pessoal, voltei um pouquinho mais cedo, com uma colega de vocês, com as 4 perguntas. Estamos fazendo, como estamos? Tá indo, professor, calma aí. Mais um pouquinho de tempo. Eu vou pedir o seguinte, para cada um responder à sua maneira o que entender, até para a gente ter um retorno do que nós estamos trabalhando, né? Até que ponto ficou o conceito. Aí vocês fiquem à vontade, quem quiser responder a primeira questão. Professor, eu fiz só a primeira por enquanto. Então, você faça, leia a pergunta e depois a resposta, Marlon. Tá. A pergunta do senhor foi para definir o que eu entendo por lide penal. A lide penal é como se fosse uma via de mão dupla, no meu entendimento. De um lado a defesa e de outra a acusação. De um lado a acusação, querendo fazer cumprir a lei de forma mais, como se diz, mais de forma como se fosse defendendo o ponto de vista de Kelsey, né? Que tem a lei e por outro lado tem a sanção, né? Por caso de infringir a lei. E do outro lado a defesa, que irá fazer cumprir os direitos e garantias individuais, igual o senhor mencionou, previsto na Constituição. É verdade, perfeito, é isso aí. Parabéns para o Marlon pela incursão. Valeu. Parabéns. Vamos para o segundo, quem quiser se habilitar a segunda questão que foi feita, fiquem à vontade. Aí, da mesma forma, repita a pergunta. Posso responder, professor? Pode. A pergunta e depois a resposta, Vinícius. O senhor perguntou o que a gente entende por atividade persecutória do Estado. Eu acredito que seja tipo uma somatória de fases que o Estado tem para investigar, no caso a lide, e colocar os pingos nos is, né? Ver o que realmente aconteceu e julgar se procede, se é procedente ou não. Na verdade, é a busca da pena, da aplicação da pena. E você definiu muito bem. São várias fases, não é uma fase só, são várias fases. O que o Estado está fazendo é desvendando a prática do crime para aplicar a pena. E na outra ponta tem lá o cidadão resistindo de todo jeito. É apurar o fato criminoso. Quando eu falo atividade persecutória do Estado, eu posso dividir em várias fases nessa busca incessante em desvendar o delito, o crime e punir realmente. É isso aí. Alguém enxergou de outra forma? Quer complementar? Quer falar? Perfeito. Então, vamos para o terceiro, né? E aí, da mesma forma, fiquem à vontade, quem quiser responder, e faça a pergunta e a resposta. Olha, a Fernanda respondeu para a gente, eu vou ser o áudio dela aqui. Ela falou, professor, estou sem áudio, gostaria de responder a questão 4 por aqui. A pergunta foi sobre a diferença entre a norma penal e a norma processual penal.
no entender dela, norma penal é responsável por tipificar as condutas e a norma processual penal é responsável por impor as sanções. É bem por aí. É impulsionar o processo, é fazer com que as sanções aconteçam. Não é bem responsável por impor as sanções, ela faz com que as sanções aconteçam, não é? Porque o processo não fica parado nas diversas fases, porque se deixar a norma, ela está lá, ela está quieta. Alguém tem que fazer com que aquilo aconteça. Eu diria que tem que ter o quê? A atitude, né? A atitude processual, fazer com que a coisa aconteça, não é trancar o processo, deixar preso. Tudo. É claro que a gente sabe que existem instrumentos para isso, no próprio direito. Mas a ideia é impulsionar. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho sem áudio, e ela participou aqui escrevendo. Então, ficou a terceira questão para responder. Então, quem quiser responder, fiquem à vontade. Estou aguardando aí a terceira questão. Professor? Pois não, Vinícius, vamos lá. Na questão 3 aí, o senhor perguntou quais são os órgãos, né? E qual o sistema persecutório do Estado, né? Isso. O primeiro que o senhor havia falado aí para a gente é os órgãos de segurança pública, no caso, Polícia Federal, PRF, Polícia Civil e tal. Polícias. Isso, que tem o dever de garantir a ordem, né? Preservar a ordem, deixar tudo organizadinho. Investigar, e assegurar a ordem. O segundo, Ministério Público, que o senhor havia dito aí que é ele quem inicia o processo, iniciação penal, né? Falando. Isso. E também tem o poder de investigar, abrir processo de investigação. Perfeito. O terceiro, o Poder Judiciário, que é o guardião da ordem geral, né? E tem a última palavra é dele. Claro, seguindo todo o rito, né, processual, sem ferir nenhuma norma. E o quarto, somos futuros nós, né? Daqui a um tempo, isso. Advogado, talvez. Tranquilo. E não necessariamente, pessoal, vocês serão advogados, porque tem gente que quer ir, por exemplo, para os órgãos de segurança pública, quer ser um delegado federal, né? Tem gente que quer ser Ministério Público, ser um promotor, quer atuar no Ministério Público. Tem gente que quer ser juiz. E tem gente que quer ser advogado, quer ser operador do direito, está ali no dia a dia. Né? Então, e tem outras coisas. As pessoas podem... o direito, você tem muitas possibilidades de atuação. Você pode trabalhar em órgãos do governo, com assessoria jurídica, assessoria técnica, é infinito. E mesmo depois de aposentado, você continua trabalhando. No meu caso, eu trabalhei numa instituição financeira, 36 anos, onde cuidava da regulação, compliance, de processo, contratos, tudo. Me aposentei e continuo lecionando, eu já lecionava antes, mas continuo como advogado e tudo. Você vê, por exemplo, o ministro Marco Aurélio Mello aposentou na principal corte e agora é advogado, o Aires Brito, ministro do STF, e hoje tem uma grande banca de advogados. Ele é advogado. Você tem muitas possibilidades. O curso de Direito é um dos mais completos que tem. Eu falo que são dois cursos muito completos que as pessoas deveriam fazer. É o curso de Administração e o curso de Direito. São cursos fantásticos, são cursos que se complementam.
Perfeito? Então, esse primeiro bloco, a gente fez um panorama daquilo que a gente vai estudar, uma introdução. Essa aula ela está sendo gravada e ela vai ser colocada, tão logo seja possível, né, na plataforma para vocês. Agora nós vamos para a segunda bloco da aula, é falar de princípios. Né? O que são os princípios? Princípios são landmarks, é a base, né? A base de todo o processo. Então, eu falo de princípios, eu falo em base. Né? E eu tenho os princípios constitucionais e tenho também os princípios infraconstitucionais. Eles não estão lá na Constituição, mas eles são a base do processo penal. Então, eu vou listar alguns e a gente vai discutir alguns princípios. Né? Eu listei para vocês 8 grandes princípios que nós temos que trabalhar. O primeiro princípio é o da obrigatoriedade da ação penal. Uma vez aconteceu uma situação crime e tudo, o cidadão não pode falar, olha, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Ah, não, porque o fulano é amarelo, o outro é azul, o outro é amigo da família, ou isso. E tudo. Sim. Pessoal, eu vou dar um intervalo de 5 minutinhos para tomar um cafezinho que chegou aqui e a gente já volta, tudo bem?
voltando, agora não saio mais, vocês vieram aqui para servir um cafezinho para a gente. Eu mais ou menos, e a gente terminou um pouquinho antes, né? Eu dividi em 2 blocos. Estamos falando, então, dos princípios infraconstitucionais do processo penal. Um deles, eu falei para vocês que nós vamos citar aqui, e vamos discutir 8 princípios. 8 princípios principais. Primeiro, aconteceu o delito, o crime e tudo, eu não posso me furtar enquanto Estado, enquanto polícia, eu falo, não vou investigar, não vou fazer, não vou arquivar o processo. O advogado, o delegado, ele não tem poder de arquivar o processo, né? O delegado não arquiva. Ele tem que funcionar o processo. O promotor pede o arquivamento e o juiz é que arquiva. Porque o delegado pegou o processo e arquivou. Não é assim que funciona. Ele pode pedir, por exemplo, absolvição, com base no método. Eu levantei, investiguei tudo e verifiquei que não há elementos suficientes para a condenação. Daí, o promotor, o Ministério Público, ele pode pedir e o juiz que vai dar a palavra final do arquivar ou não. Mas o fato aconteceu o suposto crime, por enquanto não é crime, pressupõe que seja. Por isso, quando você vê lá, fulano matou o Beltrano, você viu lá, matou, é um crime. Não. Está em fase de apuração. Todo rito deve ser cumprido. Por enquanto, o suspeito, não posso chegar e sair de cara falando que foi crime e tudo. Né? Então, tem que ser impulsionado, tem que ter a investigação para você ter o quê? O devido processo legal. Você dar validade ao processo. Não existe a opção de não fazer. A lei determina, pronto, é assim tem que ser. Né? Cabe à polícia cumprir a sua lei, ao delegado cumprir a sua lei, ao promotor cumprir a sua parte, cumprir a lei. É vinculado, são órgãos vinculados à lei. Professor, mas acontece assim, acontece, está errado. E se for apurar, quem fez o mal feito vai ser punido. A lei existe para todos. O sol nasce para todos. Perfeito, gente? Então, o primeiro princípio é o da obrigatoriedade da ação penal. O fulano saiu dirigindo, tomou umas e foi pego na blitz, ele vai ter que ir lá, soprar o bafômetro, cumprir. Se o agente, por acaso, não fizer, ele está tendo uma conduta criminosa e ele poderá, de investigador, passará a ser investigado no processo. A indisponibilidade da ação é o segundo princípio. Não se pode desistir. É indisponível. Primeiro, é obrigatório e é indisponível. Eu não posso desistir da ação. Eu posso sugerir, com base no mérito, a absolvição. Existem exceções? Existem 2 exceções. Por exemplo, e a gente viu isso muito na Operação Lava Jato, que é o acordo, a suspensão condicional do processo.
Isso está, inclusive, previsto essa transação penal nos artigos 76 e 79 do Código de Processo Penal, que é o acordo pelo Ministério Público, a chamada o quê? Delação premiada. E em 2013, nós tivemos a Lei 12.850, que fala muito bem sobre a delação premiada. De repente, eu posso até, mas é exceção, a não ter o ajuizamento da ação penal em função o quê? Em alguns casos, o réu sequer vira réu, o suposto, né? O indivíduo sequer vira réu, acontece muitas vezes por perdão judicial. E, por vezes, existem mecanismos de redução da pena, em função o quê? Da delação premiada, um acordo que é feito. São os únicos casos, né, que você não vai observar a obrigatoriedade da ação penal e a indisponibilidade da ação. Né? Eu não posso simplesmente falar que eu vou desistir da ação, isso não existe. Né? Eu tenho a intranscendência da ação, é o terceiro princípio, a chamada teoria monista, né? Está previsto lá no artigo 29 do Código de Processo Penal. Cada um vai ser punido de acordo com o seu grau de culpabilidade. Cada um será sentenciado de acordo com a sua participação. É a chamada também intranscendência da ação. Vai ser um indivíduo. Eu não posso sair punindo outras pessoas que não estejam envolvidas no crime. Também eu não posso transferir pena. Isso não existe. Eu vou transferir, de repente eu fui preso, vou transferir a pena para o meu avô, para a minha avó, para a minha bisavó, para o meu irmão, para o meu primo, para o meu amigo. Isso não existe. Não existe a possibilidade da mãe chegar lá, o filho foi preso, não, eu quero cumprir a pena no lugar do meu filho. Não. A pena é única. E o indivíduo vai ser punido de acordo com a sua culpabilidade, a sua participação na pena, né? E tudo. Também eu tenho o princípio da oportunidade da ação privada, né? E essa é promovida pelo indivíduo que sofreu o dano, né? Então, por exemplo, alguém foi lá e seu carro estava ali, o indivíduo resolveu riscar, duas pessoas foram lá e resolveram riscar o seu carro. Parou o carro aqui na frente da faculdade e tudo, alguém foi lá e falou, vou riscar esse carro todo aqui. Aí você viu. Então você resolve, enquanto indivíduo, entrar com uma ação privada pedindo a reparação. Isso pode? Posso, né? Posso entrar. Alguém entrou na sua casa, furtou a sua residência e tudo, e está lá, o Estado tem que entrar e tudo. Você pode entrar como advogado, como assistente de acusação? Pode. Afinal de contas, você foi vítima. E entrar com ação, né, privada em cima daquele indivíduo. Mas os dois que riscaram meu carro e tudo, o fulano é o filho da dona Maria, que foi criado lá em casa e não sei o quê, e eu só quero processar o Joaquim e o Manel. O Manel eu conheço a família e tudo, eu não quero processar ele. Eu só quero processar um. Eu posso fazer isso, pessoal? Vinícius, você acha que eu posso? Acredito que sim. Não, eu não posso. Eu não posso escolher um e fazer o outro, porque eles estão vinculados a um único fato criminoso. Os dois foram pegos depredando o meu veículo.
né? Eu não posso separar um e fazer o outro. E é claro que eu tenho aí a teoria monista do crime, cada um vai ser punido de acordo com a sua participação no delito. Mas o indivíduo particular, ele não pode manipular. Eu tenho chamado o quê? Isonomia. Eu vou ter que processar os dois. Eu não processo ninguém, ou eu processo os dois. Eu não posso escolher o A ou o B. Os dois estão envolvidos numa conduta criminosa, né? Esse é mais um princípio, no caso de isonomia? Seria o princípio da indivisibilidade da ação privada. Não, eu não posso separar. Eu tenho a oportunidade, né, que é o indivíduo, na verdade, eu não vou te chamar os nomes, mas eu vou pedir para você definir as situações, porque eles são muito próximos. A situação tal, tem duas pessoas, eu posso ou não posso? Porque você, enquanto advogado, vai chegar um cliente lá, escuta, doutor, eu quero fazer isso. E você, como operador do direito, vai ter que saber se você pode ou não pode. Você vai receber, vai anotar, vai registrar tudo, vai ver quanto que você cobra para fazer aquilo, de acordo com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, tudo, e vai falar, eu quero a ação, ou eu não quero a ação, e eu cobro tanto. E aí você vai fundamentar, que muitas vezes são nesses princípios. Então, é importante que você saiba aplicá-los. Né? Princípio da inércia do juiz. O juiz, ele não pode ser parcial. Quando eu falo princípio da inércia do juiz, o juiz ficar parado? Não. É o juiz ser imparcial diante dos fatos. Eu não posso agir de ofício. É o principal princípio que se tem para preservar o sistema acusatório brasileiro. O juiz não pode ser partidário. Então, quanto na situação lá do Luiz Moro, quando ele começou a falar com o Ministério Público e orientar e tudo, demonstrou claramente o quê? A parcialidade do juízo. E, portanto, se tem o quê? A suspeição do juízo. Então, afasta aquele juiz do caso. Todos os atos praticados são nulos por natureza. Ele não pode se envolver no fato. Né? Note que é diferente isso do impulso oficial, as ações que ele toma para que a coisa aconteça. Claro, vocês vão falar, mas professor, vai chegar uma hora que o juiz vai ser parcial. Claro, vai ter que decidir. Mas ele vai ter que decidir com base nos fatos. Agora, até chegar aos fatos, eu não posso simplesmente pegar e pender para um lado ou para o outro lado. Um outro princípio, seria o sétimo, seria o chamado verdade real dos fatos. O que significa isso? Os fatos, eles devem ser investigados a fundo. Não pode existir dúvida de qualquer espécie. Né? Sempre deve vigorar o quê? A verdade real. Né? Então, sempre o juízo vai ter, na dúvida, ele vai levantar mais dados, ele vai ter que ter a sua convicção acerca do processo. E, portanto, ele deve buscar a chamada verdade real dos fatos. Né? O último princípio seria o chamado duplo grau de jurisdição, que vai ter pelo menos duas respostas. Uma tese de defesa e uma tese de acusação. Eu vou sempre ter essa situação. Tem um fato, você abre espaço para as partes se pronunciarem no processo. Uma da acusação e uma da defesa. Para que se chegue, que é um juízo de valor.
se chegue a uma decisão nos processos. Então, nós falamos aqui rapidamente sobre os princípios infraconstitucionais. É claro que depois eu vou mandar o material, vocês vão ler, vão pesquisar e vão fazer trabalhos em cima desse material que a gente vai estar trabalhando. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo. Bom, falamos dos princípios infraconstitucionais, então nós vamos agora para os princípios constitucionais do processo penal. Eu estou indo bem rápido, porque vocês, a essa altura do campeonato, vocês estão no 7º período? Qual o período que vocês estão? Isso mesmo, sério. Vocês já, ao longo do curso, estudaram o princípio adoidado, né? É o que mais que faz é estudar doutrina, estudar princípios, tudo. O que nós estamos fazendo aqui é relembrar alguns princípios que são amplamente aplicáveis no processo penal, também são aplicáveis no processo penal. Quando a gente começa o curso, normalmente tem uma disciplina de introdução ao estudo de direito, essa disciplina é fundamental, porque ao longo do curso você vai voltar nos princípios. Ao longo da vida você vai ter que observar princípios. Então, o primeiro princípio que você tem, quando se fala em princípios constitucionais do processo penal, muitas vezes eles vêm para limitar a ação do processo penal. Ele surge como um limitador da ação do processo penal. Então, por exemplo, o devido processo legal tem que se observar todos os ritos previstos em lei, né? E toda decisão ela deve ser proporcional aos fatos. Deve-se observar, né, o impacto dessa decisão, é o que muitas vezes se chama de postulado normativo. Tem uma perspectiva formal, né? Existem ritos previstos em lei, e as penas também são previstas em lei. Eu não posso simplesmente fazer uma lei punitiva. Eu até tenho a lei punitiva, mas para eu aplicar aquela lei punitiva, eu tenho que seguir o quê? Um rito sob pena de nulidade no processo. Né? Exemplo de nulidade, um indivíduo, né, foi pego com uma quantidade enorme de droga ilícita. E aí foram lá na casa dele, a polícia entrou, quebrou tudo, arrebentou tudo e pegou a droga. Mas a forma como a polícia utilizou para descobrir aquela droga foi, por exemplo, levou um indivíduo para lá e você vai confessar que é 1 esquilo. Aí o indivíduo, depois de algumas horas de depoimento, eu sou esquilo, eu sou o que você quiser. E vai lá e confessa um monte de coisa. Ora, aquela confissão foi sob tortura. Então, você vai acabar tendo uma nulidade no processo, e aquela prisão torna-se ilegal. Muitas vezes, o advogado ele vai buscar o quê? As nulidades no processo. Ele deixa prosseguir e até encontrar uma nulidade e derruba toda aquela tese e aquilo tudo é nulo e tem que começar tudo de novo. Exemplo clássico, um dos filhos do presidente que estava lá na frente o processo e de repente descobriu-se uma nulidade e voltou tudo a estaca zero, né? Porque foi obtido de forma ilícita. Né? Então, você tem que seguir ritos. O segundo princípio constitucional é o juiz natural, o promotor natural do processo.
passa a ser aquele indivíduo, aquele juiz, o juiz do caso. Não pode entrar um outro juiz, um outro promotor, substituindo. Existe o juiz natural do caso e o promotor natural do caso, né? A não ser que se demonstre a suspeição, obviamente, aí vai ter que ser afastado. Mas existe o juiz natural do caso. Não posso Professor, trocar. Pois não. teve um caso aqui na minha cidade, até a amiga minha, ela, na verdade, é uma pessoa da igreja, e aí ela teve o assassinato dessa menina, e aí ia ter o julgamento agora, no caso, se não me engano, mês passado. Certo. Só que aí os familiares do réu entraram em contato com vários jurados, tentando fazer algum acordo, alguma coisa assim, para ter uma pena mais branda. E aí chegou no promotor de justiça e eles tiveram que fazer a troca da comarca, teve um monte de coisa. Tudo, porque foi detectado que é uma nulidade no processo. E tem que ser imparcial. Tanto que quando você, em alguns casos, as pessoas vão ser lá compor o tribunal de júri e tudo, elas ficam incomunicáveis. Para se assegurar o quê? Que tenha um julgamento justo, que se cumpra. Como a cidade aqui é pequena, aí o pessoal, a família deles tem um pouco mais de dinheiro, aí descobriram quem seria no caso, eles sorteiam 21, né? E aí, desses 21, eles entraram em contato com uns 10 a 15. Pois é, isso não pode acontecer, porque o processo foi viciado. E aí dá um problemão danado. E a gente, enquanto advogado, você tem que estudar todo o processo. Na verdade, é um trabalho de investigação e contra-investigação, e de preparo, e de muito estudo, para você defender uma tese. Na verdade, você vai ali defender uma tese, um postulado. E você não defende essa tese se você não tiver estudado muito bem o processo e tudo. Né? Então, passa por aí. No Brasil, também é vedado o tribunal de exceção, um tribunal criado para julgar um fato, né? A existência de um tribunal político. Quando você vai, o que aconteceu com o ex-presidente da República, o que se comenta foi com a existência de um tribunal político. Quando você tem um juiz conversando com membros do Ministério Público, você vai tendo uma série de nulidades. E todos nós que operamos com direito falamos, mas não pode, uma hora, realmente demorou algum tempo, mas aquilo ali foi declarado nulo e tudo. Um outro princípio que se trabalha no direito, em tudo, né, principalmente no processo penal, é o princípio da ampla defesa, né? Da ampla defesa. E aí entra naquela velha história. Você não é obrigado, o réu, o indivíduo, a produzir provas contra si mesmo. Então, na fase investigatória, você tem o direito de ficar calado. Muitas vezes, né, a polícia foi lá, achou o indivíduo fumando maconha. Então, o moleque lá, 18 anos, está lá fumando maconha, levou e tudo, e aí está se apontando, né? Está oferecendo a denúncia como um traficante. E qual que é a orientação do advogado? Vai ser ouvido? Primeiro, vai ser ouvido na presença de um advogado. Segundo, mantenha-se calado. Só vou falar em juízo, só vou falar na presença de um advogado. Porque aquela é uma das fases, está na fase de procedimento investigatório. Então, quanto menos falar, melhor é. Aí,
muitas vezes o indivíduo fala, não, porque a minha família é rica, você sabe quem eu sou, e não sei o quê, e demonstra aquele monte de coisa. Aí, quando vai se arbitrar, vai ter a audiência de custódia, o juiz vai arbitrar a fiança em função da condição social do indivíduo, vai levar em conta uma série de fatores. Quando ele pega lá a investigação, você sabe com quem você está falando? Eu sou um indivíduo, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Ah, tudo bem, o indivíduo não tem onde cair morto. Não, a tua fiança vai ser 30 mil reais, porque... E aí começa a complicar, né? Então, aconteceu, você vai orientar o teu cliente, permaneça calado. Na frente, na audiência de custódia, é que você vai falar. Na fase investigatória, eles falam, mantenha-se calado. E no Brasil, falamos da ampla defesa do contraditório. No Brasil, nós temos, o nosso processo, ele é bilateral. Tem uma tese de defesa, uma tese de acusação. Então, eu tenho aí um processo de ampla defesa e contraditório. Eu vou explicar por que você fez aquilo. Qual que é a tese de tudo? Né? Uma outra situação que você tem de princípio constitucional, e até lá na defesa do Lula a gente viu muito, foi a chamada paridade das armas. Caiu toda hora na televisão, a paridade das armas. O que é isso? É a igualdade processual, é a igualdade das partes, tanto da defesa quanto da acusação. Tanto que entre o juiz, o promotor, o advogado, não há distinção. Eles estão no mesmo patamar. Quando eu falo em sistema persecutório do Estado, são esses 4 elementos, né? Você tem a fase da polícia, está ali, investigação, aí você vai para o segundo ponto, que entra o Ministério Público, o juiz e a defesa. Eles estão no mesmo nível. Eles têm o mesmo papel naquele processo. E tudo. Então, você tem a chamada que paridade das armas. Um outro princípio é o da motivação das decisões judiciais. O juiz, ele vai decidir com base daquilo que está nos autos. E toda decisão dele, né, a motivação da decisão judicial, ele vai ter que fundamentar, ele vai ter que justificar. Toda a decisão dele é com base na lei. E isso é importante para você utilizar o chamado duplo grau do direito. Né? Você saber bem os fundamentos, de repente ele fundamentou por aqui, mas não é bem assim. O juiz errou. E você vai fazer o quê? Você vai agravar, você vai embargar aquela decisão. Olha, ele falou isso. Embargos de declaração? Ele falou isso, mas não é bem isso. Por que não é bem isso? Por isso, isso e isso. Então, você tem os prazos para aquilo ali. E depois a gente vai discutir no direito processual penal alguns prazos. Eu vou passar para vocês o que vem antes, o que vem depois. Isso é muito importante. Né? Um outro princípio constitucional e tudo é o da publicidade dos atos processuais. É público. Por isso que eu vou lá na internet, quando não é segredo de justiça, né? Tem os casos de segredo de justiça, quando envolve menor, quando envolve... você pode ir lá no processo, em algumas situações, pedir segredo de justiça e justificar, e o juiz vai colocar aquilo em segredo de justiça. Fora isso, os dados são públicos. Todo e qualquer cidadão tem o direito de saber, principalmente o advogado. Quando ele vai operar, ele recebe um token e ele tem acesso a qualquer processo nesse país.
Por que se faz isso? Quanto mais você difundir, é pública a informação, é publicizar, mais você está provocando o quê? A justiça. Então, que a justiça ocorra. Um outro princípio muito importante é o chamado presunção de inocência, da não culpabilidade. Por isso, quando a polícia prende alguém, você fala, o cara fez isso mesmo, está lá embriagado. Enquanto não se comprova, tem a perícia, tem as coisas, há o quê? Uma suspeita. Ao suspeito do assassinato, suspeito do crime tal. E, por enquanto, ele não virou réu, está se investigando, está numa das fases. Mas eu estou vendo ali aquilo. Não, está numa das fases. Tá? Então, todos são inocentes, até que se prove o contrário. É a presunção da inocência. A inadmissibilidade das provas ilícitas, eu já comentei para vocês, né? Então, a prova obtida diante de tortura, tudo, vai ser uma nulidade. A gente vai estudar as nulidades processuais. A legalidade estrita das prisões processuais. Então, durante a fase investigatória, não é recomendável o pedido de prisão. Você está na fase de investigação e tudo, e é claro que esse pedido de prisão é tratado, tem um caráter cautelar, são medidas cautelares, porque de repente o indivíduo vai prejudicar o processo e tudo, ele pode pedir, sim, a prisão. O delegado pode chegar e pedir ao juiz, quem determina é o juiz. A prisão do indivíduo porque ele está prejudicando o sistema. Né? Então, o caráter cautelar, né? Essa é uma medida cautelar. E tudo. Qual foi o último princípio que o senhor falou? É o princípio da legalidade estrita das prisões processuais. Né? Bom, eu depois que rodou o processo e tudo, eu tenho a sentença. E essa sentença, ela vem como, o nome dela é sentença absolutória. Por que é chamado de sentença absolutória? O indivíduo foi absolvido no processo. Quando deu a sentença e tudo, antes eu tenho uma situação relativa no processo e eu passo a ter o quê? A inocência absoluta, relativa àquilo que é absoluta. O transitor não vai se falar mais daquilo, é absoluto. Ele foi absolvido do processo e tudo. Então, só voltando lá nas prisões que acontecem, o artigo 5º da Constituição Federal se traz a questão da liberdade do indivíduo. São direitos e garantias fundamentais. E o indivíduo só vai ser preso, né, só vai ser preso e tudo, se ele estiver atrapalhando o processo e tudo. Na fase de investigação não vai se pedir. Não é comum você pedir a condenação, você pedir a prisão do indivíduo e tudo. Por isso que, na maioria das vezes, o indivíduo, ele sai, em Brasília, 60% das pessoas saem na audiência de custódia e tudo. Aí sim, quando ele começa a prejudicar a investigação, produzir provas e tudo, ele pode sim ser preso, para que se apure, porque ele está interferindo no processo.
Então, pessoal, nós vamos para 2 atividades. Eu vou pedir para vocês, nesse tempo restante da aula, preparar um estudo sobre os princípios infraconstitucionais do processo penal e um quadro, né, dos princípios constitucionais do processo penal. Os princípios, você vai montar um quadro falando, princípio tal, o que significa? E essa atividade, depois vocês vão me entregar, eu vou pontuar essa atividade. Ok, gente? Então, tá claro? Você vai montar um quadro. Para entregar na próxima aula? Isso. Tão logo tenha o sistema, que eu vou fazer tudo via a plataforma. Vocês vão já com essa atividade, talvez não seja na próxima aula, mas já é uma atividade que eu vou pedir para vocês. Você fazer um quadro com os princípios infraconstitucionais e com os princípios constitucionais do processo penal. Princípio tal, o que significa? A definição. Tá? Aí você vai listando e tudo. Então, seria a atividade para vocês concluírem aí o dia de hoje. Bom, gente, falei sobre os princípios, né? Então, hoje nós, na aula de hoje, nós demos um panorama sobre o direito penal e o direito processual penal, a definição de lide, depois o que é o sistema persecutório do Estado, os 4 grandes órgãos que compõem esse sistema, depois nós transitamos pela norma penal e pela norma processual penal, passamos pelos princípios infraconstitucionais do processo penal, comentamos cada um deles, explicamos, né, esses princípios, depois nós trabalhamos com os princípios constitucionais do processo penal. E finalizamos no nosso encontro de hoje com uma atividade que ficou para o restante da aula, para vocês fazerem, sobre os princípios, quais são os princípios infraconstitucionais e os princípios constitucionais do processo penal. Isso você tem na internet, tem nos livros, vocês vão reunir, fazer um quadro e postar na plataforma tão logo a plataforma esteja disponível para vocês. Dúvida? Alguém quer comentar sobre o nosso encontro de hoje, sobre o curso? Tudo tranquilo. Vinícius, Ednardo. Ednardo é o nome do meu padrinho, lá de Belo Horizonte. Quer comentar alguma coisa, Ednardo? Está tranquilo? Tem 2 Vinícius. É o Vinícius Costa, sabe? Porque ele está aparecendo 2 vezes aqui. É porque eu estou sem microfone no computador, eu estou usando o celular. Ah, você está no celular. Perfeito. A Daiane, quer comentar alguma coisa? Não, professor, tudo certo. Só o trabalho, a gente vai poder postar ele depois ou tem que ser hoje? Não, vocês vão usar o pedaço da aula para já pesquisar, mas vai ser postado depois. Até porque tem vários colegas que não vieram, né, no nosso primeiro encontro. E toda a aula eu vou deixar uma atividade e essa atividade vai ser pontuada. E essa atividade vai ser referente ao assunto que nós discutimos. No final, vocês terão 3 pontos por essas atividades. Eu vou mandar lá no grupo lá para o pessoal já fazer também depois. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Fernanda está sem áudio, eu me esqueci. Mas, enfim, a gente vai ter essas atividades. A gente espera que em breve as aulas retornem fisicamente, né? Estamos com problema ainda da pandemia, por enquanto vai ser virtual, está vindo aqui da sala de aula, eu estou vindo aqui
na faculdade, mas daqui a pouco está todo mundo vacinado. Eu mesmo vou tomar a segunda dose no dia 10 de agosto. Estou sem máscara aqui porque não tem ninguém. Mas a gente tem que se preservar porque a situação ainda está bastante crítica, principalmente quem tem os pais idosos, avós e tudo. Vocês têm que preservar porque ainda não está brinquedo a situação. Principalmente com a nova variante, o bem maior que a gente tem é a vida, e a gente tem que preservar principalmente a vida dos nossos. Às vezes, com a gente não acontece nada. Eu mesmo, ano passado, eu tive Covid. Não me aconteceu praticamente nada, frente ao que está acontecendo por aí. Parecia que eu fiquei com muita moleza no corpo e tudo, mas não tive falta de ar, não tive problema de oxigenação, não tive perda de olfato. Parecia que eu descarreguei um caminhão de pedra, 2 horas da tarde. É um cansaço que fica aí e tudo. E é muito ruim, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu já perdi vários amigos, vários colegas, professores, gente nova, então a gente tem que se cuidar. Porque às vezes não acontece nada com você, mas você pode ser um hospedeiro. Agora eu tive a Covid, já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda dose dia 10 de agosto. Mas às vezes você tem de novo, não acontece nada, mas está disseminando. Então a gente tem que usar máscara, tem que tomar muito cuidado. Mesmo enquanto você não tiver aí na 70%, 80% da população vacinada, muito cuidado com a aglomeração, com as coisas, porque daqui a pouco isso passa. Mas, por enquanto, cuidado. Zero. Quem quer falar alguma coisa sobre a disciplina, sobre a nossa aula, sobre a forma? Isso daqui a pouco já são meus colegas, advogados, estarão fazendo exame de ordem. Espero que trabalhem também no campo penal, uma área muito bonita. Eu falo que o aluno apaixona pelo direito penal, mas acaba na vida profissional casando com o direito civil, que é onde vem todos o nosso muitos trabalho, onde vem o dia a dia de tudo. Direito penal é muito bem de princípios, tudo. Mas o que você vai fazer mesmo, muita coisa vai ser de processo civil. Quem quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Vocês têm aí o meu e-mail, ailton.ferreira@iesgo.edu.br. Qualquer dúvida, mencione no e-mail e tudo. Daqui a pouco a gente está com a plataforma virtual e a gente vai conversando. E aí, pessoal, boa noite, então, a todos. A gente conseguiu cumprir Boa noite, professor. Valeu. Previsto para hoje. Por isso que a gente está saindo um pouquinho aí mais cedo. Mas tem atividade para vocês fazerem. Até mais, até a próxima semana. Deus abençoe vocês. Até mais, moçada. Boa noite, professor. Amém.